interessante, então, Marcos Castro, palestrante, ele é Santa Maria, fiz graduação, mas fiz na Santa Maria, com Santa Maria, na informação quântica, e agora ele está lá com o FABC, no grupo que, em algum sentido, ele é neto academicamente do grupo da FDR aqui, do Brasil Liberal Presente, porque ele faz ele faz pesquisa na intersecção entre informação quântica e simetria de Lorentz, espaço de estudos, no grupo da FDC. Ele vai falar disso aqui hoje. Vamos iniciar. Você viu uma pizza, né? Me desculpa. Sim, antes de iniciar, como é todo seminário dessa série, esse seminário vai ser gravado. Cada pergunta ou comunicação você faz, você claramente vai aparecer na gravação, então a sua presença aqui, o implícito consentimento, vai ser gravado, vai ser publicado no canal do YouTube. Então, pode iniciar. Então, primeiro, eu agradeço o convite do Jorge, você não quis conhecer o campo, foi um bom motivo para eu conhecer finalmente. E bem, como você falou, meu nome é Marcos Vasco e eu vou apresentar um seminário que a gente estudado pela maternidade da Maria Dolores de Lourdes, e foi tema da minha pesquisa durante o meu mestrado na Universidade Federal de Santa Maria, com o professor João Martins. Eu estou preparado para em geral, então ainda colabora bastante sobre isso. Então, primeiro eu vou fazer uma breve contextualização, contar uma história de complementariedade, falar da motivação do nosso trabalho, para falar da motivação do nosso trabalho, eu vou fazer uma breve revisão sobre a mecânica quântica, para falar sobre o que são sobre complementariedade, como é possível derivar elas a partir da estrutura matemática, falar o que significa completar relações de complementariedade e, por fim, mostrar que essas relações, quando elas são completas, como eu defini, elas são invariantes lineares. Bem, tanto o princípio da incerteza quanto o princípio da complementariedade foram guias norteadores, desenvolvimento da mecânica quântica, no entanto, só o primeiro deles foi feito de maneira quantitativa desde o início. Onde foi derivado, então, com certeza, levando em conta a primeira posição no momento, o pessoal de Heisenberg, mas mais tarde, dada a estrutura matemática da mecânica quântica, a gente pode derivar a possibilidade de certeza para qualquer meio observar. No entanto, o princípio da complementariedade não tomou o mesmo rumo, digamos assim. Só recentemente foram propostas relações de complementariedade que vieram, de fato, quantificar o princípio da complementariedade. E desde então, usava muito o princípio da incerteza para justificar o princípio da complementariedade. Então, o princípio da complementariedade tem corrigido o princípio da incerteza. Eu vou tentar argumentar que não serve para falar um pouco da história das relações de complementariedade. O primeiro paper mais quantitativo, do Uters e do Zurek, eles propõem quantificar o aspecto ambulatório molecular do sistema baseado em teoria de informação, ou seja, de teoria de informações, de modo que o aspecto molecular então estaria caracterizado por informação de caminho, tem um interferômetro, depois temos uma partícula estudada no interferômetro, para caracterizar o aspecto ondulatório, então, a sua medida do aspecto ondulatório seria padrão de interferência, como eu vou falar aqui, a visibilidade. Então, a primeira relação obtida foi do Wimber e Weising, em 88. Então, para o Newton, tem Weising, onde essa medida aqui, a previsibilidade, estaria ligada à capacidade de prever o estado do sistema
a priori, digamos, antes de ele entrar nesse plano que explica aqui. E a visibilidade, então, seria uma medida do padrão de interferência, ou, no caso, o contraste do padrão de interferência da informação de intensidade. Mais tarde, o Wendler derivou a mesma relação, mas ele obteve uma outra relação, trocando a previsibilidade pela distinguibilidade, e ela está ligada com a capacidade de interagir entre o sistema com outro grau de liberdade, de maneira a correlacionar os dois e obter informação sobre o sistema de interesse, a partir do interferômetro, medindo esse outro grau de liberdade. A distinguibilidade vai estar ligada justamente com, como a gente vai ver, o emaranhamento entre as duas partículas, ou desse sistema. Só para a gente ter um cenário, né? Assim, digamos, se a gente considerar uma lapiseira, onde a gente tem laser, um monte de coisa, foto, a gente tem um speaker, transmite em coeficiente T até coeficiente R, a gente tem superposição, depois a gente combina novamente esse segundo speaker que a gente tem no tocador de fase. Se o primeiro speaker transmite maximamente, a gente tem informação de caminho, os detectores aqui vão detectar meio cada vez que a gente quer escolher, dado que o segundo speaker era balanceado. Então, a detecção meio aqui vai estar ligada ao caráter corpuscular da informação de caminho. Agora, se a gente tem um speaker que é completamente balanceado, também completamente balanceado, dependendo da fase, ele vai chegar toda vez só nos interferômetros, de maneira que pode criar referência consultiva e referência descritiva. E variando a fase, pode fazer chegar só em D3 ou só em D4. Então, o primeiro passo que a gente tem no estado de superposição coerente, dentro do interferômetro, a gente vai calcular a probabilidade de detecção em D3 e definir essa medida de visibilidade, que é a probabilidade máxima de chegar em D3 variando a fase, sendo análogo ao caso do duplador, que define a intensidade máxima e a intensidade mínima. E a previsibilidade, então, tu define como um jogo ou uma aposta de tu apostar em qual estado, qual caminho é mais provável, dado que tu sabe qual é o T e o R. Se o T é maior, tu apostaria em mais vezes em cada rodada nesse caminho que você. Se o é balanceado com a capacidade de prever, então, notando aqui, a gente vê que se a gente manipular essas duas equações, a gente chega numa relação de complementaridade desse tipo, onde a igualdade é válida. Já ainda considerou um caso geral, não exatamente esse tipo, a gente tem o mesmo setup agora, só que a gente pode ter marcadores de caminho em cada um desses braços, por exemplo, se é um foco, a gente pode levar em conta a polarização, tá? Alguma coisa que as placas de quarto de onda para tirar a polarização, de maneira que a gente consegue emaranhar um caminho e a polarização do ponto. Então, a gente tem que leva em conta um outro grau de liberdade, como marcador de caminho. Então, isso é extremamente isso, grau de liberdade. Mas daí, está no nosso tema agora, no grau de liberdade extra, a gente tem um estado emaranhado, nesse caminho tendo o marcador D1, aqui caminho do marcador D2. Se a gente calcular as mesmas funções, a gente vê que a visibilidade é modulada justamente pelo módulo escalar, esses estados nosso grau de liberdade extra. Por exemplo, se esses estados estão maximamente distinguíveis, ou seja, não ortogonais, a gente perde qualquer padrão de interferência, a previsibilidade não vai mudar, justamente porque ela é uma medida a priori de informação de caminho, mas a gente pode definir essa medida de distinguibilidade, que é o menos esse módulo produto interno, e vai nos dar, então, a informação a posteriori do caminho
do nosso sistema. A gente pode manipular as duas de pressão e chegar também à relação do ângulo positivo. E agora a gente tem uma desigualdade. Nesse caso aqui, o estado do nosso sistema, quando a gente tem mais grau de liberdade extra, a gente tem um operador de densidade reduzido. Então, essas relações não vão saturar justamente devido à correlação criada entre esse grau de liberdade caminho externo e a liberdade interna. Mas no meu trabalho, a gente só se focou nesse tipo de relação de complementariedade e o emaranhamento entra como um termo a ser considerado, né, nesse tipo de relação. Daí, esse é o panorama básico, que foram as primeiras relações de complementariedade cognitivas, de maneira quantificada do princípio core, baseando-se em cenários. Desde então, alguns observações foram feitas, estabelecendo critérios para qualquer medida de legitimidade que deve ser satisfeito, qualquer medida que foi colocada no mínimo tem que satisfazer certos critérios. Essas relações foram entendidas para sistemas delíveis, como eu vou mencionar a coerência quântica, uma medida de subir de informação quântica, é a generalização mais natural da visibilidade para sistemas de maiores níveis. A gente vai ver o papel do emaranhamento, que tem a realidade. Tem outras direções que essas falam de complementaridade, como eu sobre a relação entre complementariedade e contextualização. Então, só para levar de motivação, o nosso trabalho foi, é possível, então, derivar essa relação de complementariedade a partir da estrutura matemática da mecânica quântica, sem necessariamente apelar não, se basear em um cenário físico, porque, no princípio da incerteza, a gente tem a figura linear, a estrutura básica, e com elas a gente consegue derivar o nosso complementariedade e da relação de incerteza para poder observar em compatível. Então, para começar, falar rapidinho de Tirando, como acesso, tá? Agora, deu uma travadinha. é? Acho que deu uma travadinha. Só um minuto. Onde foi aqui? Qual o próximo? Qual o próximo? Por, então. Agora, ok, muito bem. Tá, então, especulado. Tá, um sistema quantitativo de forma normalizada, fato Hilbert, de maneira geral, uma classe de detalhes, para o postulado 2 diz respeito ao observáveis que são descritos por operadores hermitianos. A gente já sabe que a probabilidade de ter um alto valor, dado que o nosso sistema está preparado, o estado precisa, dado uma regra de Born, e o estado pode emitir projetado no alto valor correspondente ao nosso alto valor. E bem, a dinâmica do sistema é descrita por uma transformação unitária, pela evolução temporal, não satisfaz a equação diferente. Mas, de maneira mais geral, nem sempre a gente tem completo controle da preparação do nosso estado. Para isso, a gente tem que levar em conta, então, o operador de densidade. Se a gente que a gente tem uma caixa preta que emite pontos de probabilidade P1 no estado psi1 e P2 no estado psi2, a maneira que a gente tem que descrever o estado do nosso sistema, então, é através do operador de densidade. No exemplo que eu vou voltar no sistema. Agora, no nosso caso, seria, por exemplo, se a gente tivesse com probabilidade de P1 do estado vindo nesse módulo horizontal, P2 nesse módulo vertical. Nesse caso, não teria que usar o operador de densidade. De maneira geral, então,
o operador da cidade é caracterizado pelo fato de ser positivo semi-definido e ter traço igual a uma lente hermitiana. E a gente diz que, então, o estado do nosso sistema é puro, portanto, ele pode ser descrito por um vetor no espaço de Hilbert e o padrão é enorme. Nos outros casos, ele não pode ser descrito por um vetor no espaço de Hilbert. Os elementos da diagonal desse operador de densidade vão descrever probabilidades, um certo estado de está populado, mas que a gente considerou observar o estônio nessa base. Então, os elementos da diagonal descrevem uma distribuição de probabilidades. Os elementos fora da diagonal vão descrever a proposição entre os estados e vão ser denominados de coerência. Há uma outra maneira de introduzir outra universidade também, quando a gente tem sistemas compostos, a gente pode particionar o nosso sistema, por exemplo, em duas partes. O estado global do sistema é escrito por um estado global, o vetor no espaço de Hilbert A e B, que é isomórfico ao produto funcional, nesses espaços de Hilbert locais. E se a gente não tem acesso a uma parte do sistema, ou seja, porque parte do sistema está interagindo com o ambiente, ou se a outra parte do sistema está causando desconexa, ou simplesmente porque a gente escolhe ignorar a parte do sistema, a gente faz uma operação chamada unidade parcial. Quando a gente faz essa operação, a gente obtém também um operador de densidade, chamado de operador de densidade reduzido. Nós temos as mesmas propriedades que o operador de densidade reduzido anteriormente. Feito isso, eu vou falar brevemente dos critérios que foram estabelecidos para quantificar a previsibilidade e visibilidade, e eles são bem intuitivos. Então, o primeiro deles é que essas duas funções têm que ter funções contínuas, a função para a velocidade e a previsibilidade, ou a capacidade de prever, tem que ser só função só dos elementos da diagonal, porque só os elementos da diagonal descrevem probabilidades. Devem ser invariantes, para que a permutação dos índices, por um caminho, a gente responde a rotula. Se o estado do sistema é conhecido, ou o caminho do sistema quântico é conhecido, então a previsibilidade deve ser máxima e a previsibilidade deve ser mínima, é de se esperar. Se o nosso estado é puro e todos os caminhos são improváveis, então ele deve atingir seu máximo e a previsibilidade deve atingir seu mínimo. Se o estado não é puro e mesmo assim a gente tem todos os caminhos são improváveis, a gente pode ter correlações. Nesse caso, a visibilidade não vai atingir o máximo. Como eu mostrei ali, ela vai estar do lado justamente do módulo de produto interno, os graus de liberdade não vai mostrar. Além disso, o V não pode aumentar, se degrada as coerências, os elementos fora da diagonal. A previsibilidade não pode aumentar se torna os caminhos aqui prováveis por algum motivo. O final é que ambas essas funções devem ser funções conversas do operador de densidade, porque uma mistura de operadores de densidade não pode aumentar nem a visibilidade, nem a superposição, quanto a sua capacidade de prever. Daí eu recebi mais dois ingredientes para falar das relações de complementaridade, que é definir medidas para os elementos fora da diagonal, quantificar eles, então tem a chamada de coerência quântica, no texto de teoria de informação, teoria de recursos, e a gente quantifica usando norma de matrizes, entre o estado de interesse e o estado coerente mais próximo, o estado de coerência seria um estado diagonal, a mesma base. E aí, fazendo o processo de minimização, a gente tem a norma L1, aqui a gente mais usa, no contexto de nossa complementariedade, nada mais é do que o somatório do módulo quadrado dos elementos fora da diagonal. A gente pode também ter na literatura coerência baseada em entropia relativa, ou medidas de similaridade. Basicamente, a entropia relativa mede o combustível, que é a distribuição de probabilidades. Praticamente, mede o combustível, leva os operadores de densidade. Uma outra conhecida é a coerência de base, que é baseada em entropia de base. E, no final,
só para uma em cima, emaranhado. Só vou definir ele para estados globais puros, não vou falar para estados globais puros. Então, a gente começa a definir que é um estado separado para, então, definir um estado emaranhado. Se a gente tem um estado de partícula B, um estado do espaço verde AB, a gente separava, se existe um vetor no espaço verde A e um vetor no espaço verde B, então, o estado normal pode ser considerado tensorial. E se isso não for possível, então a gente diz que o estado é emaranhado. Também dá para mostrar que todo estado de partícula pode ser decomposto na equação 12, e que nos ajuda a identificar se é um estado emaranhado ou não. Se só um termo desse somatório é diferente de zero, vai ser igual a 1, a gente vai ter um estado separável. Nesse caso, se a gente ignorar o sistema A e o sistema B, a gente vai ver que o operador de densidade música curta pode ser escrito no todo o espaço veículo reduzido. Agora, se a gente tiver mais um termo somatório, o estado é emaranhado, e se a gente ignorar a parte do sistema regional ou B, a gente vai ter para velocidade reduzida, que é a mistura. Então, a gente vê que a mistura, para velocidade reduzida, é um indicativo de emaranhamento dado pelo estado global. O inverso também a gente pode fazer, se a gente tem uma velocidade reduzida, que é misto, o espaço de libertar, é sempre possível construir um espaço de libertar de modo que ele consegue verificar o sistema. Consegue um estado global, nesse espaço de libertar tensorial desses dois, de maneira que a gente se ignorar o sistema B, a gente obtém uma velocidade reduzida. Isso aqui vai ser particularmente importante, porque no nosso trabalho dentro do sistema de dispositivos, isso é possível, de fato é possível. E, no final, a gente também precisa quantificar o quão emaranhado é um estado. Faz isso usando uma nota de emaranhamento para estados globais puros. Então, funções não negativas, normalmente com certas operações. Isso aqui é importante para protocolos de informação quântica, para atividades. Mas para nós é só importante porque importa para nós é as medidas mesmo. Uma delas é a entropia de hormônio, do estado reduzido, e a outra é a entropia linear também do nosso estado reduzido, dado que a gente tem estado global. A entropia de hormônio, nesse caso, é a mistura do estado reduzido, e essa mistura é justificada pelo estado indicativo de emaranhamento do estado global. Então, eu posso trabalhar mesmo. A ideia é sempre partir das propriedades do operador densidade para derivar relações de complementariedade e verificar se ela satisfaz os critérios estabelecidos. Então, só lembrando que o operador densidade positivo sempre traz igual a 1, então o quadrado igual a você somente seria agudo. Caso contrário, o traço do quadrado é sempre menor ou igual a 1. Então, seria sempre maior ou igual a 0. Então, se a gente explorar o fato de que isso é maior ou igual a 0, pode ter uma desigualdade entre a coerência do Schmidt, que é o padrão de coerência, ou de visibilidade, que satisfaz os critérios de visibilidade do carro, uma função dos elementos da diagonal do operador de densidade do interesse. Nesse caso aqui, essa função é linear, pode ser qualquer um. A gente pode usar essa função dos elementos da diagonal do operador de densidade para definir a nossa previsibilidade, lembrando que, pelo menos em teoria de informação, a entropia mede a incerteza que a gente tem sobre uma variável aleatória. No caso aqui, a entropia linear dá para mostrar que é a variância, a soma, a variância do meu estado do corpo sobre o dos meus projetores. Então, pode ser dado observável, caminho, eu estou somando sobre todos os caminhos. Então, basicamente, é a variância sobre todos os caminhos. Então, eu posso definir a minha capacidade de prever ou certeza como a entropia máxima, menos a entropia do meu estado de interesse. Se eu estou interessado só em probabilidades de diagonal. Feito isso, a gente pode obter facilmente
uma relação de complementariedade entre coerência e previsibilidade. Isso aqui vai ser uma constante que depende da dimensão. A diferença é que, em relação às outras que eu mostrei, é que não está normalizado. Mas para ver igual a 2, se reduz as. Pode obter uma relação direta entre essa previsibilidade e a previsibilidade definida originalmente e a coerência e a visibilidade definida originalmente. Mas o que importa é que é mais um procedimento, digamos assim, a gente pode fazer para todas as outras medidas de coerência. A gente começa com uma medida de coerência, usa propriedades para densidade, para obter um forbound em termos de uma função só na elemento da diagonal, só para poder definir previsibilidade, identifica o máximo, manipula essa desigualdade para obter uma relação desse tipo. A outra importante é baseada na teoria relativa, que é o também fazer os números passos. E ela é particularmente importante porque é bastante usada na teoria de informação. As outras nem então. Tá. Mas o que importa, de novo, é o procedimento. Que é começar com a medida de coerência, usar as propriedades do operador de densidade, ter um forbound implementado, uma função do elemento da diagonal, definir previsibilidade e identificar o máximo. Todas elas atuam sexualmente se eu metade, como a gente vai ver, quando nós estamos no abuso, é um indicativo de emaranhamento do estado global. No caso do se o estado global é uma lista de conclusão, todas as relações sexuais e critérios da literatura. Todas elas quantificam igualmente bem esse termo. No entanto, elas têm algumas patologias, assim, que, por exemplo, pode fazer com que veja duas tem necessariamente P aumento. Então, se o teu sistema interage com o ambiente, se for relacionado com a figura de liberdade, não tem controle, a visibilidade vai diminuir, como eu mostrei naquele exemplo, e a previsibilidade vai continuar mesmo. Tem um caso extremo onde as duas podem ser zero, caso tenha um dado maximamente misto. Mas no caso, a gente tem um estado maximamente misto, a gente sabe que, se a gente purificar o sistema, o estado global da origem, esse estado maximamente misto, é o estado maximamente emaranhado. Então, a gente pode levar em conta o emaranhamento dessas relações de maneira a completar elas. Nesse caso, completar significa adicionar um termo de medida de correlações para tornar essa desigualdade uma igualdade. Isso foi primeiro notado pelo Jacob Bernoulli, no sistema geral de dois qubits, e simplesmente só propusemos esse tipo de input, calcular a previsibilidade do sistema A e da visibilidade do sistema A, no caso parcial aqui, resolve a densidade em termos do sistema A, calcula a visibilidade, usar uma medida de emaranhamento que é a calculadora. O estado global puro é a raiz da entropia linear, ela está P quadrado mais C quadrado mais C quadrado é igual a gente tomou um caminho. Então, se a gente supor que o estado global é puro, a gente sempre pode modificar ele, a gente explora a pureza desse sistema de alguma maneira em relação à complementaridade. Então, se a gente começar no estado global, tomar o traço parcial, escrever os elementos da diagonal, os elementos transversais, inclusive em termos da densidade original, global, explorar a pureza do estado global, fato que a entropia linear do estado global é nula, a gente pode achar essas medidas de previsibilidade e coerência dentro desse somatório, e a gente obtém uma equação, que é essa equação 30, onde a gente tem previsibilidade mais coerência, mais alguma coisa igual a uma constante. E a gente nota, olha, preciso mostrar que isso daqui é igual a entropia linear, que é justamente o modal de emaranhamento.
Nesse caso, então, eu tenho uma relação completa, eu vou dar correlações, tendo uma igualdade, apenas explorando a pureza do meu estado global. E bem, é equivalente a essa relação de pergunta para os limites, basta notar que P é um meio de A quadrado, assim, mas é possível generalizar esse procedimento para qualquer quantas de partições do sistema quiser, e para quaisquer ele chama isso aqui de relação por nível trabalhado. Dá para fazer a mesma coisa dentro do período global. A gente começa com o estado de partido global 1, define coerência, manipula ela de maneira a aparecer a previsibilidade e a entropia de Valheim. Só que como o estado global é puro, a entropia de Valheim é indicativo de emaranhamento. De novo, a gente tem isso uma relação de normalidade completa, então correlação. Só que a gente também pode reescrever isso daqui, caso o estado global não é puro, ou seja, ele é misto, a entropia de Valheim não é um indicativo de emaranhamento. Mas a gente pode escrever em termos de correlações a informação de todos esses sistemas, e a informação muito média e correlações clássicas quânticas. Aqui a gente tem a entropia funcional de A da entropia. Então, assim, a gente pode começar com a história da complementariedade, do sistema titular e ondulatório, mas a gente pode usar essa igualdade aqui para medir correlações do nosso sistema de interesse. Então, as correlações aumentam, essa outra parte tem que diminuir o que estiver. Isso vai entender esse caminho. Por fim, dá para mostrar também que, dado uma relação de complementariedade que satisfaz certas hipóteses, eu sempre posso definir um monótono de emaranhamento. Portanto, eu sempre posso completar qualquer relação de complementariedade. Então, se eu começo com uma relação P mais C, onde P e C satisfazem os critérios estabelecidos na literatura, que você tem anteriormente, e ela satura C e somente C, dá para mostrar que essa igualdade aqui, ou essa função que ele define, é um monótono de emaranhamento. E o monótono de emaranhamento tem que definir, tem que satisfazer certas propriedades também para se considerar uma medida de emaranhamento. Daí a gente vê que se a gente definir essa função aqui e usar essas propriedades, essa função vai satisfazer as propriedades do monótono de emaranhamento. Então, de certa maneira, a gente conecta, então, o nosso nível de complementaridade e não leva em conta emaranhamento com emaranhamento detalhes. E, por fim, vou falar da última parte, que foi mostrar que essas relações estão em variantes de Lorentz. Eu acho que dá para montar a igualdade. A noção aqui a estudo interno mostrando que entre o PD e o emaranhamento não é invariante de Lorentz, ela só está. Para começar, a gente precisa dos ingredientes, que é as representações unitárias do grupo de coecarentes. As transformações de Lorentz conectam referenciais inerciais no espaço de Minkowski, são transformações que preservam o produto interno do espaço de Minkowski. Mas, vetores internos do estado do sistema quântico estão definidos no espaço de Hilbert. Você pode perguntar qual é o efeito dessa transformação sobre o nosso sistema quântico ou diferentes referenciais que é o sistema. Então, para responder essa pergunta, da transformação de massa dele em espaço composto e a transformação de espaço líquido, a gente poderia ter teoria de grupos, a representação de teoria de grupos, e a gente representa, então, um elemento dado grupo como um operador no espaço líquido. E demonstrou que qualquer transformação de simetria pode ser representada no espaço líquido como um operador unitário linear ou unitário ou antilinear.
o caso que vai lidar só com uma carreira que abarca 5 anos votações que já faço definido aqui, e as representações do por carreira, que vai ser importante, é que elas são unitárias. E, como são representações, devem satisfazer a regra de imposição do grupo. A gente pode derivar como essas representações unitárias atuam, diretor dos papéis, espera uma fase de autoclave do momento, nosso sistema, a gente tem mais graus de verdade interna, certo? E dá para mostrar aqui a transformação unitária que representa o elemento é dado para 40, o P elevado a lambda P, o string, só com uma rotação que vai depender da minha transformação de Lorentz e vai depender do momento referencial. Nesse sentido aqui, então, essa transformação unitária é como se fosse uma operação controlada. De algo e o momento é o objetivo controle. Mas o que importa para nós é que as representações são implementadas através de transformações unitárias. Se a gente partir da hipótese do estado global do sistema é puro, a gente pode considerar então o sistema, os graus de liberdade externos são aumentos, os graus de liberdade internos são excluídos. O traço pivô quadrado é zero. Mas o traço pivô quadrado é invariante por transformações unitárias, particularmente as que implementam as transformações de Lorentz. Então, as relações também são invariantes, porque se elas vão referenciar lógico derivados a partir da entropia linear do estado global, ela vai dando sequencial código. A gente pode fazer um elemento básico, depois proporcionar no momento da direção Z para cima, aí eu faço um boost ao longo do plano e Z, um ângulo θ, se a gente tiver um θ igual a π a gente vê que a gente vai obter, dependendo da intensidade da velocidade, um estado para porque até pegou a pneumática. Então, a entropia linear vai aumentar, com isso você vai diminuir, mas a soma é sempre constante, que é o que importa. E depois o procedimento pode ser feito para as outras relações, para a entropia para basear na entropia relativa, para partir da pureza, agora baseada na entropia relativa, e em geral elas são invariantes proprietárias globais. Por exemplo, se a gente tem dois sistemas que interagem no nível comum, tem outras relações, então invariantes também proprietárias. E é possível também estender elas para espaço-tempo curto. A gente define primeiro referenciais locais em cada ponto desse espaço-tempo curto, de maneira que elas valem em cada ponto, à medida que o sistema viaja ao longo da linha dele, tem um referencial local definido em cada ponto. Para fazer isso, então, primeiro a gente tem que definir o que são esses referenciais locais. A gente considera um sistema conjunto linearmente independente de campos vetoriais ou normais em espaço-tempo, que a gente chama de tetradas. Em cada ponto dá para mostrar que é mais específico da maneira de gosto, e daí você tem que pegar um desses vetores, mas tem um vetor unitário tipo D, que é usado para definir observadores, e para a gente, então, definir o espaço ortogonal, esse vetor tipo tempo, que vai ser tipo espaço, daí a gente pode definir um sistema de eixos tipo espaço unitário, daí para resumir, então, a gente tem um sistema e 4 vetores linearmente independentes e por normal, meu componente zero é médio de tempo, seria o calórico, e as outras 3 componentes seriam as notas zero. Então, a gente pode pensar que em cada ponto a gente tem um laboratório e o nosso sistema pode estar, o nosso sistema está passando
viaja dos 40 minutos. E a gente pode definir o momento como esse ponto aqui, projetando para o momento da partícula ao longo desse campo vetorial nesse ponto, e a mesma coisa nesse outro ponto aqui. E a gente pode relacionar o momento medido aqui, o momento medido aqui, através da conexão, derivada covariante, definir a transformação local de Lorentz justamente como transformação do momento nesse ponto aqui, e o momento nesse outro ponto aqui, através da conexão. Foi mostrado pelo Gerashini Ueda, que é calcular uma variação infinitesimal no momento da diferença, ponto aqui, o momento da frequência T, aqui é T, a gente quer saber qual é essa diferença, faz a variação do quadro de movimento através do ponto esquerdo do sistema de coordenadas de partida, que geralmente está ligado a uma simetria do espaço-tempo que tem, e a variação dos referenciais locais. Então, vamos mostrar que essas duas variações podem ser escritas da conexão derivada covariante, e, portanto, esse termo aqui, que seria os geradores, os locais de Lorentz, está ligado, pode ser escrito de outra maneira. Essas transformações locais de Lorentz vão ser o conjunto de transformações que preservam o interno em cada espaço tangente da variedade. Feito isso, a gente pode falar das representações unitárias, dessa transformação de Lorentz, e definir os estados do nosso sistema feito da transformação unitária, simplesmente repetindo o procedimento em caso da relatividade restrita. Definir o estado, agora vai ser referente a cada ponto do espaço-tempo. Esse estado aqui é medido por um observador no ponto X, definindo esse observador através desse ponto de entradas. A representação unitária vai simplesmente atuar da mesma maneira que no caso da relatividade restrita. Feito isso, então, a gente construiu as transformações locais de Lorentz, as representações unitárias, dá para calcular as rotações de Wigner, vai ficar aí expresso em termos do momento dos geradores da transformação infinitesimal, e falar um pouquinho das representações espanhólicas da coisa que vão ser unitárias e, portanto, então também essas instalações completas vão ser invariantes, porque justamente elas são derivadas a partir de quantidades que são invariantes por unitário e globais. Só um exemplo, para começar, se a gente tem os padrões de Schwarzschild, a gente tem observadores, a invariância de observadores táticos, cada ponto fora do horizonte. Esses observadores táticos devem ao fluxo de todo unitário, tempo quântico. Então, se a resposta de Schwarzschild é estático. Então, em cada ponto tem um ponto unitário que define os observadores, eu posso definir a parte espacial, do ponto de entradas, eu considero então o sistema de partículas, duas partículas de spin meio, por exemplo, que seguem o entorno geodésico. Uma partícula de cai em dupla, uma órbita circular geodésica de horário, a outra de horário, e a gente tem o estado cinzento, a gente tem grupos inteligentes, a gente pode calcular a rotação de Wigner, calcular as permutações unitárias e ver como esse estado se transforma à medida que cada das partículas pega a sua vida. Aí, digamos, uma vai com o horário para de horário para baixo, mas pode ter um distinguido, pode seguir. No final, pode dar ao lado da velocidade reduzida, calcular a entropia linear e a coerência delas, e tu vê que as formas são constantes. No caso, por exemplo,
e a gente está infinito, quando o espaço chega pelo espaço e volta, o regulamento inicial não muda, porque os nossos observadores são estáticos indivíduos também. Então, eles não têm um proveito de uma quantidade restrita, e aí quando eles transformam, não sabem como todos são todos estáticos e estáticos. Agora, se a medida que o raio vai mais próximo dele é igual a 2L, vai ter um interplay, digamos assim, entre essas duas funções. Se uma aumenta, a outra tem que diminuir, mas a sua se constante. E é isso. Então, também esse foi o meu trabalho. Perguntas? Caio? Ah, na 43, né? Ali você tem dois fins, né? Sei lá, dois galera. Mas ele está considerando só o momento angular igual a zero, né? Porque se você tiver outros orbitais, vamos pensar assim, órbitas, você vai ter L igual a 1, L igual a 2, então esse do caso L igual a zero. Mas, É só um. não, porque realmente eu achei bem interessante e acho que, no final das contas, porque a única coisa que você precisaria colocar seria os coeficientes para antigona. Outras perguntas? Vocês tentaram fazer um bônus lá para esse número de perguntas? Não, mas Por acaso? a gente usou o exemplo desse primeiro, né? Mas claro que a tua representação do grupo do lado seja unitária, o resultado. Só que esse número sem dois, o máximo para zero, você não tem uma representação unitária, além disso, isso não tem ninguém. Entendeu? O que acontece na verdade, você usa isso para os três, você precisa de mais. Então, se você tem a população de passar construir, você vai ter um problema com capítulos reais, superiores de valorizações. O nível do grupo vai ser muito diferente. A teoria quântica é legal para o grupo, porque você precisa ter ninguém que absorve isso. Mas Aqui a gente falou que a gente tem uma representação unitária e outra particular. outras perguntas? Ok. Então, muito obrigado.